Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Erika Silva, tô passando aqui com esse vídeo para mostrar para vocês como que eu faço o fundo da pintura, a sombra e stencil também, tá? Eu já comecei a pintura, né? Senão o vídeo fica muito longo e eu vou passar para vocês algumas partes que eu não fiz ainda, né? Ó, aqui eu tô na barriguinha dela. Eu tô passando aqui o jatobá, iluminei com branco e agora eu tô sombreando com o rústico, tá bom? Tô usando aqui esse pincel, já apagou aqui, mas se eu não me engano é o 10. Quando a parte é maior, né, o desenho assim é maior, então é bom estar usando um pincel conforme o tamanho, né? Se for muito pequenininho, a sombra não fica muito legal. Se é uma parte pequenininha, a gente usa um menorzinho. Se não, usa um tamanho razoável, né? Ó, então, aqui é uma primeira sombra, certo? E depois do stencil, a gente vem novamente sombreando, tá bom? Fez toda essa sombrinha. E a gente espera secar um pouquinho para vir com o stencil. Enquanto isso, a gente vai pra asinha dela. Com o mesmo pincel, eu venho com areia. E vamos preencher toda a asinha. Bem chapadinho. Sempre falo para minhas alunas para fechar bem os buracos. Tampar bem a trama do tecido, né? Porque depois que seca, acaba aparecendo uns espaços sem a tinta. Aí não fica legal, né? Então, aqui a gente vai preencher total. Deixa eu pegar mais tinta. As partes menorzinha, mais fininha. Se quiser pegar um pincel menorzinho. Sempre encosta bem, gente, na outra pintura. Ó, não tem problema se passar um pouquinho. O importante é tampar, pra não ficar uma divisória, né, de um espaço sem tinta. Então, é bom sempre tá cobrindo bem e encostando bem. Suja um pouquinho, depois a gente vem e retoca. Não. Feito isso, pegar um pincel menor.
Aí, com o jatobá, a gente vai vir fazendo uma sombrinha. Ah, esse aqui tá me incomodando. Sempre esfrega bem, esfumaceia bem, pra uma tinta fundir com a outra, né? Pra não ficar aquela tinta parada. Sempre dou uma limpadinha no pincel de vez em quando, pra fazer a mistura das duas tintas, né? Tá pegando legal. Então, aqui é a dobrinha da separação, né, da asinha. A gente vem com a sombra pra baixo. Aí, eu vou lavar o meu pincel. Venho de novo com um pouquinho do areia. Só pra dar uma suavizada aqui, ó, na sombra. Só um pouquinho mais desse lado. Certinho. E vamos esperar secar também, pra depois vir com o stencil. Agora, vamos aqui pro lacinho. O laço eu usei o rosé, o rosa escuro e o vermelho carmim. Preenchi com rosé. Sempre preenche bem, esfrega bem. Limpa o pincel. Agora, vamos contornar com rosa escuro. Não aparece muito o rosa escuro, mas é só um fundo pro vermelho carmim, né? Pra gente não vir direto com ele, pra não ficar muito forte. Ó, aqui tem uma viradinha. E a gente coloca a tinta pra cima
e puxa para baixo. Aqui também é a parte mais escura. E a gente preenche com rosa escuro. Tá frio, a tinta demora bastante para secar. Essa daqui é só uma primeira sombra. Vou pegar um pincel menorzinho pra gente vir com o carmim. Ó, essa parte aqui já tá seca, né? Então, a gente, ó, no mesmo lugar que passou o rosa escuro, a gente joga o carmim. Aqui eu já vou dar uma passada com o carmim, depois eu retoco novamente. Mas como tá muito úmida a tinta, quase não pega. E depois a gente vem retocando. Aqui ficou muito pra cima. Vou dar uma arrumadinha aqui. E aqui também eu passo um pouquinho embaixo. Aqui já tá seco, eu vou retocar novamente com o carmim, ó. Aí já dá uma boa profundidade. Vem pro pincel e dá uma esfumaçada. Ó, aqui eu venho com um pouquinho do rosé e já dou uma pré-iluminada aqui, ó. O próprio fundo, tá vendo? E depois a gente só vem com o branco. Um pouquinho de tinta. Olha a diferença, né? Como que já fica. Aqui já aproveitar que o rosa já tá aberto. Aqui eu passei o rosa bebê e o rosa escuro. Deixei essa asinha aqui embaixo pra gente retocar ela com a sombra.
sombrinha sempre pra baixo, né? Limpa o pincel e suaviza. Um pouquinho do rosa bebê e já vim aqui, ó, iluminando. Pra quebrar um pouquinho aqui da sombra. Lavar o pincel e vou pegar o vermelho carmim e já vou retocar ela. Tô pegando bem no cantinho porque é um desenho pequenininho, daí tem que ser bem na pontinha, ou vocês pegam um pincelzinho menor. Aí, aonde a gente passou o rosa escuro, vem com o vermelho carmim por cima. Limpei o pincel no tecido, no paninho, pra esfumaçar. Corujinha rosa. Eu amo coruja, gente. Ó, você vê que eu pego sempre no cantinho, né, do pincel. Aqui eu vou dar uma sombrinha na sobrancelha dela. Lavei o pincel e vou dar uma suavizada. Eu vim com rosa bebê, já dando uma iluminada. Vou retocar aqui embaixo também. Que se precisar, depois que secar, se eu achar que precisa de mais sombra, mais luz, aí eu venho novamente retocando. Eu retoco bastante. Eu sempre acho que tá faltando alguma coisa. Tem coisa que tá meio empeteco demais, pelo amor. Sempre eu lavo o pincel e venho passando pra esfumar bem com o pincel limpinho, né? Agora já vou ir pro olhinho. Deixar essas aqui do ladinho. Aqui vamos usar o preto no olho.
verde pântano e o branco. Ó, sempre pra fazer olhinho, eu sou acostumada a usar, passar o diluente em volta, aqui, ó. Que eu acho que fica melhor pra fazer o contorno. Então, sempre em volta, passa um pouquinho até pra fora, ó, metade do pincel pra dentro, metade pra fora do risco. Certo? Eu tô usando o pincel número 8. Aí, a gente vai vir aqui com branco. Vai preencher toda essa área. Preenchi. Aqui, depois de seco, eu vou vir também novamente. A gente vem com a segunda demão, pra ficar bem branquinho. Lavei meu pincel. Vou pegar o verde pântano. E vamos preencher essa área do meio. Eu não chego aqui, ó, tá vendo? Aqui é a parte do preto. Eu não vou chegar até lá, ó. Vou deixar ali pro branco. O olho tem que ir bem devagar, né? Pelo menos comigo. Eu tenho que ir bem devagarzinho. Que como é uma área redonda, tem que ter muito cuidado, né? E mesmo assim ainda sai pra fora. Deixei ali uma bordinha bem pequena. Vou pegar um pincel menorzinho. E a gente vai vir com branco. Pra dar já a luz. Agora eu vou lavar o meu pincel. Pegar um pouquinho mais de verde. Isso aqui na borda.
Aqui em cima, depois eu venho com branco pra retocar ali. Ó. E a parte da bolinha, preto. Nem lavei o pincel do verde, porque é tudo um tom escuro. E eu gosto desses olhos grandes, gente. Acho super fofo. Quando puxo os cílios, fica um luxo. Ó, aí aqui a gente vai esperar secar pra a gente dar a luz. Enquanto isso, eu vou aqui nesse outro. E vou retocar com branco, ó. Esse já tá sequinho. Eu vou pegar o cinza pra dar uma sombreadinha nele aqui. Pegar de novo no cantinho, ó. Vem aqui perto do narizinho. E vamos sombrear. E aqui em cima. Só uma sombrinha. E aqui embaixo do laço. Vou levar o pincel. Pincel limpo, eu venho esfumando. Aqui eu venho de novo com verde. Limpo o pincel. E esfumo. Certinho? Já pego o preto, dá uma retocada. Sempre fica um espacinho branco, algum buraquinho, alguma coisa. E aqui eu já vou aproveitar, pegar um pouquinho do branco. E já vou fazer uma luz aqui no meio.
E aqui, ó. É uma pré-iluminada. Quando secar, a gente volta ali e retoca. Vou voltar aqui de novo no laço. Com vermelho carmim. Ainda tá bem úmido. Deixar ele lá. Vamos pro biquinho. O bico é amarelo, ouro, caramelo e cerâmica. Eu fiz a mesma coisa no pezinho dela. Tampar esse cinza. O pezinho, fiz a mesma coisa. Passei o amarelo. Do lado, coloquei o caramelo. Puxei a tinta pra lá. E essa pra cá. Aqui no meio, eu fiz só uma sombra aqui e uma aqui. E preenchi com amarelo ouro, né? E vim fazendo a sombrinha. Depois, com cerâmica por cima do caramelo. Agora, vamos no narizinho. Preencher todo ele com amarelo ouro. As tintas que eu tô usando são todas da Acrylex. Sempre uso elas. Não mudo. Aí, vamos pegar o caramelo. Fazer a sombrinha aqui. E o cerâmica. Tem gente que já coloca o cerâmica, eu gosto de passar o caramelo e depois vem com cerâmica. Que eu acho que se jogar o caramelo, o cerâmica primeiro, só o cerâmica, eu acho que já fica muito pesadão. Ó, chegou aqui, eu vou lavar o pincel. E venho com o pincel limpinho, ó, esfumando. Tá? E aqui na parte de cima, com o branco. Essa parte eu faço quando tá úmido ainda, né, o amarelo. Depois eu venho novamente, retoco luz e sombra. Tá? Ó, aqui no coração. Coração é a mesma cor do laço. Pegar o pincel número 8 novamente.
preencher. Vou vir com rosa escuro, contorno todo ele, mesmo esquema do lacinho. Rosé, rosa escuro para contorno e o carmim para sombra. Limpa, tira o excesso no paninho. Esfrega. Eu já vou vir com um pouquinho do carmim da sombra. Quase não pega, porque tá úmido ainda, né? E aqui também, ó, a gente passa um pouquinho. Só aqui embaixo. Vamos esperar secar. Aqui eu já vou aproveitar e já vou vir com um pouquinho do rosa bebê. Jogar um pouquinho no meio. Só pra poder já fazer uma luz. Agora a gente vai para as folhinhas. Aqui também eu já fiz algumas. Ó, aqui nas folhinhas eu vou usar o verde musgo claro e o verde oliva. Aí aqui eu vou preencher toda ela também. Eu vou preencher essas duas. As outras já estão sequinhas, já passei. O verde musgo claro e o contorno com oliva. E depois de seco a gente vai retocar elas com o verde pântano. Essas são umas folhinhas bem simplesinhas. Parece um coração, achei fofa. Eu fico esfregando assim, gente, pra entrar bem na trama, ó. Agora eu vou pegar um pincel menorzinho pra fazer todo o contorno.
Eu vou fazer 2 vídeos, gente, desse aqui, senão vai ficar muito longo, tá? Aí, eu vou fazer essa parte de fundo. E depois eu venho com a outra parte, fazendo o stencil e dando o acabamento final, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Ó, limpei meu pincel no tecido, não precisa lavar, só limpar. E esfuma. Ó, então, a gente faz isso em todas as folhinhas. Depois de seco, a gente vem retocando. Limpo o pincel. E esfumo. Esfumo, esfumado. Eu não sei falar direito, gente. É alguma coisa assim. Ó, feito isso, levei o pincel e venho esfumando. Vamos falar esfumando. Aí, aqui, ó, o risquinho do meio. A gente vem aqui, ó. Tinta pra cima, puxa a sombra pra baixo. Limpo o pincel e esfumo. Põe um pouquinho mais. Tá? Aí, agora eu já vou preencher aqui o galinho, que é também o fundo com verde musgo claro. Eu fico esfregando bem pra entrar bem na trama, né? Como eu já falei pra vocês. Senão vocês vão falar, nossa, mas tanto que esfrega num lugar só. É porque eu tô vendo lugar que não tem tinta. Então, eu fico lá esfregando pra preencher tudinho. E olha que esse tecido é muito bom, mas eu fico com essa paranoia, sabe? De tampar tudo os buraquinhos. Eu já fico no pé das alunas, tampa os buracos. Elas dão risada. Opa, tô passando verde oliva. Não é verde oliva, é o sépia. Empolguei. Ó, aí agora com o sépia a gente vem contornar ele. Todo galinho. Eu tenho o costume de tirar o excesso no dedo, que tá aqui mais próximo, né? De vez em quando eu limpo, tá, gente? O pincel.
limpo e esfumo. Lavar o pincel. Aí pega um pouquinho do verde musgo claro e ilumina o meio dele. Com o próprio fundo eu volto e ilumino. Certo? Aí os galinhos, gente, eu diluí. Aqui eu tenho já uma tinta diluída, o sépia diluído, que eu diluo com aquarela silk. Eu não tenho uma proporção certa pra passar pra vocês. Eu vou testando, sabe? Eu pego, diluo, testo no tecido. Se ela não expandir, aí tá boa, tá? Se ela correr legal, tá boa. Ó, aqui, ó, a gente vem com o galinho, emendando lá na folhinha. Não pode aguar muito, né? Senão acaba manchando o tecido. E aqui, pego o pincel e dou uma puxadinha. Aí aqui eu já vou pegar o verde pântano e vamos retocar a folhinha. Ó, essas daqui já estão secas. E a gente já vem com o pântano, tá totalmente seca, ó. E vamos sombrear aqui na parte de baixo, o meio. Bem pouquinha tinta. Olha como já muda, né, a folhinha? Pegar mais um pouquinho. Passar aqui no meio. Ó. Então, a gente vai fazer isso em toda a folha. Deixa eu limpar o pincel. Pra gente esfumar mais. Esse já pode. Depois que eu fiz isso, ó, eu já venho. E já vem com um pouquinho do musgo claro. E já vem iluminando. Até depois vem com branco.
Não, a diferença, né? Como já muda. Deixa eu tirar umas tintas aqui. Pra afastar a tábua. Ó, o galinho também a gente retoca. Já vou retocar ele aqui. Retocadinho. Com o musgo, luz de novo. Belezinha? A diferença de um pro outro. Com a segunda sombra, né? Ó. E a luz. Ainda falta luz de branco, né? Vou tocar mais uma aqui. Limpo o pincel. Ó. Eu vou fazer isso em todas as folhinhas, certo? Ó. Tirar essas tintas daqui pra não fazer besteira. Ó, eu vou bater o stencil já. Aí no outro vídeo eu venho só pra gente retocar a sombra. Porque eu gosto de passar o stencil e vim com a sombra novamente e luz por cima, tá? Aí, no outro vídeo, eu faço os cílios também dos olhinhos. Ó, eu vou usar esses stencils aqui. Esses são da Acrylex, tá bom? Eu vou deixar aqui no vídeo, linkado aqui, o código deles, que agora eu não me recordo, beleza? Então, esse aqui eu vou usar na barriguinha dela. Tirar aqui, ele tá sujinho, porque eu já usei. Achei muito fofo ele, com essas estampas de florzinha. Ó. Aqui eu vou usar ele com areia. Vou usar o pincel Pituá. Eu sempre uso o da Condor, da série 462, número 2. Esse aqui é o 2. Mas você
ver aí qual que você se adapta melhor, né? Vou tirar o excesso. E vamos bater em toda a barriguinha dela. Sempre tira bem o excesso pra tinta não correr pra baixo, né? Acaba manchando. De vez em quando eu faço isso. Mancho tudo. Depois, talvez, tem que retocar o stencil também. Mas daí fica a critério de vocês. Se precisar, no meu, eu gosto de retocar. Ó. Que fofinho. Agora eu vou colocar aqui embaixo. Não dá pra seguir sequência. Mas daí a gente vem, ó. E vê certinho a direção. E vem continuando novamente. Aqui, como deu uma borradinha, eu molho o pincel limpo. Como a pintura de baixo já tá seca, eu venho aqui, ó. Opa, não tá dando pra ver. Só pra tirar da onde não era pra ter batido, ó. Ai, não vi, gente, que não tava mostrando, mas você já deu pra entender, né? Ó, aí aqui eu vou esperar secar e eu venho novamente retocando a sombra com o rústico. Aí aqui nessa parte maior, eu vou fazer com branco. E uma florzinha maiorzinha. Vou fazer com branco aqui pra ficar um pouquinho mais suave. Aí eu vou fazer com uma folhinha dela, uma florzinha. Como eu vou usar uma por uma,
eu vou tampar. Vou ficar só com uma. E vou tampar aqui com a fita crepe. Pra não ter perigo de manchar, de borrar com a outra. Aí a gente vem com o branquinho, batendo toda ela. Esse aqui já é outro stencil, que ele é maiorzinho. Então, aqui não tem problema de passar em cima, tá vendo? Da sombra que a gente fez. Porque a gente vai vir novamente fazendo outra sombrinha, né? Então, a gente vai passar por cima. Aí, fica como o stencil estivesse por baixo. Colocar um pedacinho aqui. Isso. Ó, na carinha dela eu não vou passar esse de florzinha. Aqui no coração também não. Aí aqui, ó, eu vou passar. Deixa eu pegar o coraçãozinho maior. Esse aqui fica legal. Mas eu vou passar, esqueci de fazer a maçãzinha. Vamos fazer primeiro a maçãzinha do rosto. Pegar outro pituazinho. Ver se esse aqui tá limpo. Peguei o menorzinho. Eu vou pegar o rosa escuro. Tirar o excesso. Vou limpar no paninho. E vamos fazer aqui um rosadinho. Pincel, o pituá tá sequinho, tá, gente? Não pode estar molhado nem úmido, senão acaba manchando. Agora, voltando lá, vou pegar um coraçãozinho aqui e vou pôr na bochechinha.
aproveitando já o pincel, pituar com o branco, já vem aqui e já dá uma iluminada. Aí, eu vou pegar o pinta-bolinha. Esse aqui é aquele de manicure, tá? E vamos fazer umas bolinhas aqui. No meio das florzinhas aqui, só pra preencher um pouquinho mais. Eu vou aproveitar e vou pegar um menorzinho e vou fazer umas bolinhas aqui bem... Só pra corujinha pequenininha não ficar sem estampa. Vou fazer o olhinho da coruja também pequenininha. Vou dar um pincelzinho menorzinho. Pegar o diluente. Passar em volta. Branco vai ser da mesma cor da mamãe coruja. Essas áreas pequenininhas é demorado pra fazer, né? Tem que ser com toda delicadeza. Eu não consigo ir mais rápido. Uma lavadinha no pincel, porque como vai pegar a cor escura, né? Sempre é bom tá
tá lavando. O pântano. Trocar de pincel. Pegar um menorzinho. Esse aqui é o 0. Ver se é esse mesmo que eu quero. Não é, não. Pegar um mais firminho. Esse. É a mesma numeração, só que ele é menor, ele tá mais firminho. Ó, aqui, como muito miudinho, eu vou passar o verde nele todo. Depois eu ilumino. Gente, eu tô passando aqui a forma que eu pinto, tá? Não tô falando que é a correta, né? Mas cada um tem o seu jeitinho de pintar. E esse é o meu. E eu pinto bem devagar mesmo. Ó, aí vamos pegar o branquinho. Vamos iluminar. Tampa de tico. Hoje eu tava pintando uma toalha e o pincel rolou da minha mão. Saiu carimbando a toalha. Eu nem ia colocar nada, né, de fundo. Mas acabei colocando, sempre o pincel escapa da minha mão. E ele sai rolando em cima do tecido, né, pra variar. E acaba manchando. Aí nós vai lá fazer borboleta, fazer joaninha, né, pra tá tampando o borradinho. E agora quase o meu escapuliu. De novo. Peguei o pretinho. Preencher. Aqui não tem segredo, é a mesma coisa. Do grande.
Aí eu vou arrumando, eu vou vendo se ficou um menor que o outro. E vou tentando deixar mais ou menos igual. Agora vamos já pintar aqui. Em vez de ter aproveitado já aquela hora, ter feito esse não, né? Vamos lá. Preenche com amarelo, amarelo ouro. Limpa o pincel no paninho. Caramelo. Daí é só na parte de baixo. E o branquinho na parte de cima. Cerâmica. Lavar o pincel. Ó, gente, então, por enquanto é isso. Depois eu vou deixar o código do stencil, a referência aqui embaixo, ou eu coloco aqui no vídeo também, a referência dos stencils. E eu vou gravar outro vídeo, e já em seguida desse, você já pode estar acompanhando o resultado final, tá bom? Espero que vocês gostem. Até daqui a pouco.